E o comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Alexander Sisk, este da foto aqui, ele confirmou algo que já vemos falando aqui constantemente, estamos falando sempre aqui, né, que o próprio Zelensky deixou nas entrelinhas essas informações e está claro de que faltam soldados na linha de frente. Evidentemente, eles não estão trazendo os pormenores que é do tipo, o que está ocorrendo? Por que isso? Foi por conta das baixas? Mas essas baixas estão ocorrendo porque o adversário é mais forte, foram erros ucranianos. Existe uma série de questionamentos e pode ser um pouco de cada, enfim, dependendo do fronte. Mas o fato é que Sisk, conversando, né, com alguns repórteres, ele deixou claro sobre uma questão que é o seguinte. Recentemente tem ocorrido toda uma problemática quanto à escassez de soldados e estavam tentando, por exemplo, pegar o pessoal qualificado da Força Aérea, os técnicos, tá, responsável pela parte estratégica mesmo, a parte de retaguarda, e estavam convocando para ir para a linha de frente. Então ele confirmou o seguinte, ó, abre aspas, o pessoal altamente qualificado da Força Aérea nem todos vão ser transferidos para a infantaria, mas deixo claro que todo o resto do pessoal continuaria a ser transferido devido à falta de mão de obra na frente. Então Sisk deixou claro que, olha, só se alguém for muito qualificado da Força Aérea e for para poder manusear alguma coisa que sem ele não funciona, mas o restante sim tem que ir para a linha de frente. Então ele admitiu que nesse momento o ritmo de mobilização não cobre as necessidades de reposição das Forças Armadas, que por sinal é o título aqui da chamada desse vídeo, né? A chamada principal do vídeo. Ele até continua: devemos reunir o número adequado de pessoal em brigadas mecanizadas. As capacidades de mobilização, infelizmente, não cobrem esta necessidade. Portanto, temos de reduzir, em particular, os componentes logísticos e de apoio. Então agora é salve-se quem puder. Imagina só, a situação já não está tão boa. Detalhe, quem está dizendo isso é Alexander Sisk, o comandante, né? Ele, ele, ele tem vasta experiência, ele nasceu em território russo, né? Onde hoje seria Rússia, na época União Soviética. Estudou em escola militar russa, fala russo, lógico que arranha o seu ucraniano, mas que inclusive eram umas indiretas que Zaluzny e outros que são contra, digamos assim, Zelensky, sempre dizem bem claro, olha, eu não sei por que Zelensky está falando mal dos russos. Se o seu comando fala russo, se nas reuniões é tudo russo, né? Só uma grande alfinetada, principalmente para Alexander Sisk, que, enfim, é de origem, né, de um oblast da antiga União Soviética, que hoje é Rússia. Então ele tem uma vasta experiência de ter estudado na escola Superior de Comando Militar de Moscou, só para ter uma ideia, tá? E tem uma experiência, assim, em campo, tá? Ele atuou, por exemplo, na Guerra de Donbass, chegou a atuar na Guerra do Donbass. Ele era responsável pela parte terrestre, as forças terrestres da Ucrânia. Ele era o coronel-general na época. Em 2022, ele teve um papel importante em repelir os russos na chamada contraofensiva de Kharkovia, como ficou conhecida. Então ele estava presente nessa contraofensiva e já há um certo tempo, ele vem desde o ano passado, né, na saída de Zaluzny e tudo mais, ele assumiu e ele começou a tomar posições um pouco mais radicais, que alguns estavam reclamando, que ele está exatamente deixando claro no seu dizer. Eu vou repetir aqui o que foi dito, peraí, deixa eu abrir aqui, vou repetir o que foi dito por ele. Devemos reunir o número adequado de pessoal em brigadas mecanizadas. Top, sim, entendo. As capacidades de mobilização, infelizmente, não cobrem esta necessidade. Então, até aqui tudo bem. Está deixando bem claro que está faltando soldado e as brigadas mecanizadas precisam ter a presença de soldados, ou para dirigir,
ou para fazer o apoio, né, atrás com essas mecanizadas, com esses tanques. Portanto, continuando, né, aqui, ó, portanto, temos de reduzir em particular os componentes logísticos e de apoio, disse Sirsk. E aí eu volto a repetir. Hoje, uma das coisas que os ucranianos mais reclamam quanto ao que está acontecendo, tá? No front, lá no leste mesmo, da coisa tá pegando fogo. Uma das coisas que mais reclamam é que não tem munição suficiente, tirando além da falta de homens, tá? Mas não tem munição, imagina só, tem menos soldados e mesmo assim a munição não chega adequadamente, o armamento não chega. A infraestrutura básica, que é a logística que tem que promover e o pessoal do apoio, não existe. As trincheiras cada vez mais estão sendo cavadas e preparadas de qualquer jeito, mesmo que às vezes a construção seja bem feita, porque é um pré-moldado, né? E muitas vezes é colocado. Só que a posição de defesa para com o que está acontecendo, a retaguarda onde eles colocam, é que é decidido extremamente ruim. Por quê? Não há lideranças qualificadas. Os líderes mais qualificados ficam longe do fronte. Então quem tem que tomar a decisão são normalmente soldados que há pouco subiram de patente, que não têm a mínima ideia do que está se passando. São jovens que não foram treinados na academia militar, então não têm algumas noções fundamentais de situações que precisam ser tomadas, alguns cuidados que precisam ser tomados. E aí é esse mesmo Cisco que está dizendo, olha, resumindo, eu prefiro ter volume do que qualidade. Eu preciso ter volume e eu preciso... o moedor de carne, aqueles moedores de carne manual, tem que você sai colocando, o pessoal moe também milho, pronto. Virou isso, olha, eu preciso de carne nova aqui para continuar moendo. É praticamente isso que ele está decretando. Não é à toa que tem gerado revoltas. E tem um camarada chamado TCC, já ouviu falar? É um órgão que tem, tá? Responsável em estar em busca, né, de novos soldados. E o TCC tem feito algo interessante. Você deve ter visto aqui, que é o caso do pegar à força os cidadãos com idades aparentes. Não interessa, não, mas é porque ele tem atestado médico. Não, não interessa, vai pro front agora. Não tem isso. Não, mas é porque eu sou arrimo de família, só tem eu que estou cuidando. Não, não interessa. Vai para o front. Então eles estão indo para o trânsito fazendo. Não tem a história da lei seca no Brasil, né? Aquelas barreiras da lei seca que vão parando. Lá, aquelas blitz, né? Blitz do interior, de cidades do interior, que sai parando e pegando tudo quanto é moto, o pessoal de chinelo, sem capacete, sem cinto, aquela coisa toda. O TCC está fazendo essas blitz surpresa no meio das cidades, e até na zona rural, e simplesmente quem passa de carro já era, né? Já vai, encosta, quando vão conferir o documento, confere a idade, esse tá na... E aí tem uma van ou um ônibus já preparado e já empurra os caras para dentro desses transportes e adeus, né? Até, ó, vão parando. Eu até trouxe ontem um vídeo falando exatamente sobre isso, um relato na live de ontem, das 18 horas. Eu trouxe postando exatamente isso, uma mulher relatando basicamente uma situação como essa. E aí os caras tiram a força, o cara, e aí adeus. Tem que ir para o front. Não, mas é porque eu não. Eu já servi, olha. Vai fazer 30 dias que eu servi e voltei agora ao campo. Ou então eu tava de licença médica porque eu levei um tiro. Não, mas já você tá andando, tá dirigindo, já pode voltar pro front. E acabou. Não tem isso não. Então tá nesse ritmo alucinante, nesse ritmo maluco, tudo ocorrendo lá na Ucrânia. Só mais um recado importante que é, não sei se você já ouviu falar, eu lancei oficialmente meu livro, meu e-book, tá? A versão digital, Doutrina Putin, como Putin redefiniu o papel da Rússia no mundo. Está disponível na Amazon, vou deixar o link aqui na descrição, tá? É um livro de 74 páginas, lembrando que se está na Amazon, na versão Kindle, quer dizer que você tanto pode ler no Kindle, no celular ou no computador. Não é versão impressa, só para deixar bem claro isso. Mas é uma forma rápida de você ler, né? Se você tiver o Kindle ilimitado é de graça, se você tiver se não tiver, não tem problema, até porque o valor é quase de graça. Lançamento, apenas R$ 10.
Beleza? Então, essas são as principais informações. Pelo menos quanto a isso, a qualquer momento estarei trazendo mais informações importantes e relevantes. Lembrando que todos os dias, 10 da manhã, meio-dia, 14 horas e 16 horas, além, né? Tem vídeos gravados, além das 18 horas ao vivo. Valeu, grande abraço.